Braulio, por que há uma disparidade tão grande entre o futebol brasileiro e o futebol europeu no Mundial de Clubes hoje em dia? O motivo está mais ou menos aí. Um dos motivos é esse. Mais dois atletas de alto nível se despedem do futebol brasileiro, se despedem do território nacional, antes de completarem 20 anos de idade. Os dois, nesse caso, indo para o Paris Saint-Germain. Primeiro, Beraldo, zagueiro de 19 anos da equipe do São Paulo, destaque na temporada, vendido por uma fortuna. E agora, Gabriel Moscardo, de 17 anos, destaque também na equipe do Corinthians no Campeonato Brasileiro desse ano. Outro que foi vendido por um belíssimo valor para o Paris Saint-Germain. Ou seja, são dois atletas que ainda nem chegaram perto do seu auge. São dois jogadores, né? Um teve mais ou menos uma temporada e meia, digamos assim, como titular do São Paulo. O outro não chegou nem a ser um titular absoluto do Corinthians. Conquistou a titularidade com o tempo e tudo mais, mas teve um semestre de futebol brasileiro, de prateleira, de vitrine no futebol brasileiro. Já estão indo embora. Se antes a gente viu jogadores com 21, 22 anos jogando uma, duas temporadas aqui no futebol brasileiro e indo para a Europa, agora esses caras eles já vão para o futebol europeu com 16, 17 anos. Eles já saem da base para o profissional como promessas já vendidas. Essa realidade começou a se aflorar ainda mais com Vinícius Júnior no Flamengo, foi vendido, mas foi um período a mais no rubro-negro. Isso aconteceu com o Rodrigo no Santos, que foi vendido também com 17 anos. Agora com o Endrick no Palmeiras, que vai completar o seu último semestre como jogador do Alviverde antes de jogar no Real Madrid. Então assim, cara, se antes a gente tinha os jogadores de maior alto nível, de nacionalidade brasileira, jogando apenas até os 22 anos aqui no Brasil, agora nem isso. A gente está vendo esses jogadores que são atletas de altíssimo gabarito e que ainda iam se desenvolver no futebol brasileiro, ainda iam jogar no maior alto nível, ainda alcançariam a lapidação necessária para dar show aqui no futebol brasileiro, jogar muita bola, virarem potenciais ídolos dos seus clubes, não dá tempo. Esses caras já são vendidos com 17 anos e quando eles completam 18, quando eles não estão nem prontos ainda, já estão indo embora. Pensa comigo, se a gente tem um campeonato daqui 2 anos, tá? Daqui 2 anos, com Vitor Roque, Endrick, Beraldo, Moscardo. Aqui, com 22, 23 anos, ficam os jogadores que tiveram uma maturação um pouco mais tardia, ou atletas que tiveram algum problema na carreira, de lesão, tudo mais, ou até caso de indisciplina, como é o caso do John Kennedy, e permanecem aqui por mais tempo. Fora isso, irmão, quem não tem nenhum tipo de desavença, quem não tem nenhum tipo de porém, já sai do sub-17, do sub-20, vendido para a Europa, fica no máximo mais 6 meses aqui e vai embora. Eu não tô falando que é errado não, tá? Ah, Bruno, você tá falando que tá errado, o jogador não tem que ir, o clube tem que segurar. Não, o jogador ele vai vislumbrar o que é o melhor para a carreira dele, ele vai, como eu falei, pro epicentro do futebol mundial, por isso que eu não concordo com essa ideia de, os europeus hoje jogam mais futebol do que os brasileiros. Não necessariamente. Tanto é que os europeus continuam vindo aqui no mercado sul-americano e ficam tirando os argentinos, os uruguaios, os brasileiros dos clubes sul-americanos. Se os europeus jogassem muito mais bola, eles não vinham aqui extrair o nosso mercado. Mas agora, o nosso futebol, que a gente consome aqui, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Copa Libertadores, o Mundial de Clubes com os nossos representantes que vão lá jogar, cara, aqui sobra a terceira, a quarta, a quinta prateleira. Ou atletas por algum motivo ficaram aqui ou voltaram para a Europa, por cada um tem um contexto na carreira, ou jogadores que estão voltando depois de fazerem sucesso na Europa, como é o caso do Marcelo, no Fluminense. E é uma realidade cada vez mais distinta, cara, não tem muito o que fazer, sabe? Os clubes dependem dessa grana, os jogadores eles vão lá pro futebol europeu para vislumbrar o seu futuro e fica por isso mesmo. E além disso, eu cito o exemplo do Neymar. O Neymar foi um projeto. O Neymar foi muito bem trabalhado para virar um ídolo no Brasil antes de se despedir pro futebol europeu. O Neymar, né, poderia ter acontecido com ele. Ele iria ir pro Real Madrid, né, lá no início da carreira, no início da sua trajetória como juvenil, né, com 13, 14 anos, ele poderia ter ido pro Real Madrid, assim como o Messi foi pro Barcelona. Foi pro Barcelona, cara, e isso não aconteceu. Porque ele preferiu ficar no Brasil, ele preferiu fazer a sua trajetória no Santos, teve até a oportunidade de ir mais cedo pro futebol europeu, de ir pro Chelsea, não foi, renovou com o Santos e se tornou um ídolo nacional. Você imagina o que teria acontecido, cara? A gente não teria visto o Neymar aqui. Se fosse 10 anos depois, o Thiago Silva não tinha ficado esse tempo todo no Fluminense. O Lucas Moura não tinha ficado esse tempo todo no São Paulo.
Ronaldinho, esquece. Não teriam jogado antes de sair para a Europa no futebol brasileiro, em termos de categoria profissional. Então o que a gente tem de melhor para o futebol brasileiro, que melhoraria o nosso produto, a atração do nosso campeonato, a qualidade do nosso campeonato, esses jogadores eles ficam no máximo 6 meses aqui. Eles vão embora. E aí ficam, obviamente, as outras opções, né? O que restou, digamos assim. E voltando àquele assunto do Neymar, cara, a gente lembra que o Neymar, enfim, cara, ele já ganhava uma grana contando patrocinadores. Eu me lembro de uma palestra que eu tive com o PVC, o Paulo Vinícius Coelho, jornalista, sobre isso. Que o Neymar, cara, ele já ganhava um salário nos padrões, né? Se você juntasse tudo, patrocinador, apoio, o que ele ganhava no Santos, tudo mais, ele já ganhava um salário padrão Europa. Só que ele não ficava aqui porque a gente não tinha uma liga, um campeonato competitivo a nível global. Claro que não vai dar para competir com o dinheiro dos caras. Mas a gente sabe que se o Campeonato Brasileiro fosse tratado de uma maneira um pouco mais séria, um pouco mais digna, a gente poderia ter algo um pouco mais caprichado aqui, sabe? E a realidade hoje é essa. O Beraldo tá se destacando, 19 anos, voando, já vai para Paris Saint-Germain. Moscardo, cara, o mínimo, o maluco já mostrou o mínimo de qualidade. Caralho, o moleque tá surgindo. Foi embora. E aí daqui 1 ano, 2 anos, eles vão ser convocados. E o pessoal aqui do Brasil vai falar, caralho, não conheço, não lembro, é uma merda. Tem que convocar o fulano que tá aqui no Brasil. E é assim que funciona, cara. Sabe? É por isso que a gente tem essa disparidade tão grande. Talvez se você pegasse os mundiais lá de 2005, 2006, que o Inter venceu o Barcelona, que o São Paulo venceu o Liverpool, se você pegasse os jogadores que estavam surgindo lá, talvez eles não passassem nem 6 meses, já vencessem a Libertadores vendidos e não ia ter como bater de frente, sabe? Se já era uma diferença muito grande, se já havia uma diferença brutal, ela tá cada vez mais árdua por conta disso. Os jogadores já saem com 17, 18, 19 anos, vendidos para uma realidade de futebol europeu. E não tem muito como mexer nisso, né, rapaziada? É muito triste, considero chato, e eu, sinceramente, não vejo solução para isso.